10 anos do 7-1. Mudou alguma coisa no futebol brasileiro de lá para cá? Avançamos? Aprendemos com os erros? Ou a gente continua repetindo as mesmas falhas? Vamos discutir um pouquinho isso no vídeo de hoje, pedindo o seu like, já contando com aquele like esperto e você se inscrevendo no canal, conferindo a ativação do sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. QR Code na tela do Aposta Ganha, chegando mais uma semana que nós vamos ter semifinais da Euro, semifinais da Copa América, rodada do Brasileirão, semana grande no Aposta Ganha, as maiores cotações do Brasil, e tem o meu link para você conhecer o site. Pô, Jorge, eu nunca entrei no Aposta Ganha. Você fala, eu nunca fui lá. Vai lá, pega esse meu link aí, tem um bônus de R$5, é um bônus de boas-vindas que a gente chama pra galera fazer a primeira fezinha e entender como é que funciona, tá legal? Aponta a câmera pro QR Code aí e vem pro Aposta Ganha. Um segundo recado aqui, link na descrição desse vídeo para uma live que Paola e eu vamos fazer nessa semana sobre o mercado de afiliados. Nossa primeira live de julho. A Paola acaba de completar um ano nesse mercado com faturamento na casa dos 6 dígitos. E nessa live ela vai passar um pouquinho das estratégias dela para você. Quer participar? Entra no grupo de WhatsApp, o link está na descrição. A gente vai te receber lá e passar todos os detalhes da live. Beleza? O 7-1, para gente que é do futebol brasileiro, né? Pra gente que é nascido no Brasil, gosta da seleção, acompanha a seleção, já vibrou com a seleção brasileira, ele é daquelas tragédias que marcam tanto a ponto de você se lembrar exatamente onde você estava. O dia, como foi, o local onde você viu o jogo, as reações que aquele jogo te provocou, como grandes tragédias. Só que eu não vou comparar com tragédias onde existem perdas de vidas. Claro que não estão no mesmo patamar, mas é para nossa realidade esportiva. É uma tragédia futebolística, o 7-1. Então, todo mundo agora está me ouvindo falar sobre o tema e está lembrando, caramba, eu estava no local tal, eu estava em casa com a família, eu estava no churrasco, eu estava no Mineirão, eu estava no trabalho, eu estava na rua vendo com o pessoal, poxa, depois do jogo a gente ficou... Todo mundo lembra, é muito marcante, é a maior tragédia do futebol brasileiro. Eu acho que supera a de 50, teve até capa no dia seguinte. Hoje eu estava relendo algumas capas de jornais, de portais, depois do 7-1, e tinha uma... Eu honestamente não lembro de qual veículo era, que dizia assim, poxa, desculpa aos heróis, parabéns aos jogadores de 50, porque a vergonha maior do futebol brasileiro foi feita agora, não foi 50, assim, meio que vingando, né, o pessoal de 50, Barbosa e companhia, tão crucificados pela perda da Copa do Mundo no Maracanã para o Uruguai. Eu acho que essa perda superou. Foi uma Copa do Mundo também dentro de casa, uma vitória, uma derrota onde o Brasil não teve a mínima chance de competir, de disputar, não teve jogo, né? O Brasil foi massacrado, o Brasil foi humilhado, o Brasil não perdeu uma final por 2-1 numa falha de um goleiro, né? Num lance de falha técnica, com azar, com um monte de coisa, não. Assim, o Brasil foi trucidado mesmo, sem dó, quer dizer, até com alguma dose de dó e piedade, né? Porque poderia ter sido mais que o 7-1. Por incrível que pareça, um placar como esse de 7-1 ainda ficou barato, diante de um Brasil completamente perdido, né? Diante da total ausência de leitura tática do que estava acontecendo por parte do Filipão, total ausência de conexão com a realidade dos jogadores, assim, um negócio... Quantos jogos na história do futebol, do alto nível, tá? Desse nível aí que a gente tá falando, na história do futebol, tiveram uma superioridade tão grande de um time em relação ao outro, cara, assim, no nível 7-1, né, no nível Brasil e Alemanha, talvez a gente encontre poucos. E aí, quando eu faço esse exercício com você, né, pô, a galera lembra onde tava, eu também faço comigo, e eu fico me lembrando não só de onde eu tava no Esporte Interativo, no estúdio na época, hoje TNT Esportes, lá no Rio de Janeiro, a gente estava acompanhando, a gente fazia um react, só que na TV, né, no nosso canal de TV. A gente fazia um react do jogo no estúdio. A gente chamou de Veja o Jogo com a gente. E aí ficava todo mundo no estúdio vendo o jogo, uma equipe enorme. A gente tinha para mais de 10 pessoas no estúdio. Outro dia mesmo eu estava lembrando com o Bruno Formiga, ele me lembrou, no ar inclusive, né? Que depois do jogo eu e ele, a gente quebrou um pau na redação, mas não pelo 7-1 necessariamente, mas por alguma coisa que aconteceu na transmissão, isso aí eu nem lembrava. Mas eu me lembro que eu estava no estúdio. E me lembro, depois do desabafo ali no ar, os gols da Alemanha foram saindo, eu peguei a palavra e falei um monte de coisa. Falei, poxa, olha aí, a nossa arrogância onde levou a gente, a nossa coisa de, nós não temos que aprender nada com os estrangeiros, nós somos o país pentacampeão. Eu lembro de ter batido muito nisso.
E lembro de, após o jogo, ter ficado com aquela sensação de caramba, foi um negócio tão grande. Tudo bem, a gente é arrogante, a gente tem um atraso tático, a gente acha que não tem que aprender nada com ninguém, a gente não se abre para os europeus. Pô, mas eu acho que agora a ficha da galera vai cair. Agora eu acho que definitivamente nós vamos ter algumas mudanças mesmo. De comportamento, até de aceitação de novas ideias, sabe? Mudanças, mas eu estava enganado. Eu confesso pra você que eu esperei de maneira ingênua, tá? Bem ingênua. 10 anos atrás eu tinha uma outra visão de mundo. Em 10 anos muda bastante a nossa visão sobre as coisas, né? Eu estava enganado. Redondamente enganado. Nada mudou. Nas coisas mais básicas, como por exemplo, calendário. Não vem dizer pra mim que hoje a gente respeita a data FIFA, porque isso é piada. Basta ver o que está acontecendo com a Copa América. Basta ver o que acontece nas rodadas de eliminatórias ou nas datas de amistosos, quando a seleção faz um amistoso na terça e na quarta-feira já tem rodada do Campeonato Brasileiro começando. Ah, mas aí eles pegam os jogos dos times que tinham jogadores convocados e jogam para quinta. Quer dizer, o cara joga na terça, viaja, chega na quarta, entra em campo na quinta. Isso é razoável? Sabe como é que funciona lá na Espanha, na Alemanha? Na Alemanha, tá? Na Alemanha, que meteu 7 na gente. A data FIFA termina na terça. Os jogadores voltam na quarta-feira para os seus clubes, treinam na quinta, treinam na sexta, jogam no fim de semana. Você ainda consegue fazer a preparação para o jogo após a data FIFA. Aqui, o cara desce do avião para jogar. Então isso não mudou. A CBF não vai me tirar para trouxa de dizer que hoje ela respeita a data FIFA, porque ela não respeita. Ela finge que respeita. Ao melhor estilo Vampeta do Flamengo, do finge que paga, finge que joga. Ela finge que respeita, a gente finge que acredita. Não, olha aí, realmente agora nosso calendário avançou. E a Copa América foi isso aí, tirando o jogador de tudo que é clube. Não mudou. Não mudou o comando do futebol brasileiro, porque hoje o comando está nas mãos de Edinaldo Rodrigues. O que mudou, assim, na boa? José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo, Edinaldo Rodrigues, uma gente desqualificada como Cartola, sempre fazendo essa ressalva. O que eu analiso aqui é o desempenho como dirigente, é o desempenho como esportista, não na vida pessoal, porque não conheço e não tenho o menor interesse em saber. Uma gente despreparada para ser presidente da CBF, para comandar o futebol brasileiro. Vocês enxergam, sejamos francos, em Edinaldo Rodrigues e em todos os seus antecessores, vocês também enxergavam condições para... Não é só para resolver o problema do futebol brasileiro. Isso é um passo além, gente. Isso é um passo posterior para detectar. Olha, aqui estamos perdendo, né? Aqui está o problema. Eureka! Você acha mesmo que o Edinaldo Rodrigues vai... Eu não acho. Eu não acho. Então, continua a mesma coisa. Calendário continua a mesma coisa, os estaduais continuam durando 4 meses, os presidentes que passaram pela CBF e o atual são incompetentes, terrivelmente incompetentes. A mentalidade do jogador brasileiro mudou? Pouquíssimo, né? Eu acho que mudou nada, né? Acho que o Brasil tem problemas com instabilidade emocional, com pressão, com cobranças, com rede social, que virou hoje um negócio muito tóxico para o jogador brasileiro. O jogador brasileiro não sabe filtrar conteúdo de rede social, não sabe filtrar crítica de rede social, não sabe trabalhar com isso, nem o jogador brasileiro, nem o seu entorno. Todos trabalham muito mal. Na lógica do confronto, na lógica da resposta, do bate-boca, do tete-a-tete, do repost, do post mal criado. Trabalhamos numa lógica muito ruim. Isso não mudou. Craques. Produzimos muitos craques de lá para cá? Não. Acho que produzimos bons jogadores. Esse é um ponto que eu tenho olhado com muita atenção nesse momento atual do futebol brasileiro. Não temos 4, 5 craques titulares na seleção. Não temos uma seleção com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Não temos. Mas temos bons jogadores. Alguns muito bons jogadores. O time, eu vou repetir. Isso aqui foi falado no vídeo de ontem, dos vídeos curtos que eu estou fazendo. Eu vou repetir. No time da Copa América, nós tínhamos 3 titulares do Real Madrid, do maior clube do mundo, que acabou de ganhar a Champions League. Tinha titular do ataque do Barcelona.
Então, ao mesmo tempo que os caras falam, tem jogador do Wolverhampton, tem jogador do Aston Villa, do Fulham, tá? Ok. Do Newcastle, tá. Mas tem jogador do Real Madrid nessa seleção, galera. Jogador do Barcelona, jogador da Juventus. Opa! Então, se não é uma fartura de craques, tipo a França, que tem muito mais talento do que o Brasil hoje, nós temos alguns muito bons jogadores. Mas craque realmente nesse século, dos que nasceram para a seleção brasileira neste século, craque realmente só surgiu o Neymar. Apenas. Pode vir um Estevão aí. Não sei se o Endrick vai chegar nessa condição, não sei se o Vinícius um dia vai chegar nessa condição. Agora, 8 de julho de 2024, só Neymar. É uma verdade. Treinadores brasileiros, mudou alguma coisa? Esse eu acho que é o... Se não é o principal problema, é top 3. É tranquilo. O que mudou nos treinadores brasileiros? Nós fomos treinados. Primeiro assim, na lógica de escolha. 2014... nós fomos treinados por Luiz Felipe Scolari porque o José Maria Marinho queria um escudo. A verdade é essa. Era uma Copa do Mundo no Brasil, uma pressão monstruosa para cima da seleção brasileira, para cima da CBF, para cima de todo mundo, e a CBF entendeu que, se fracassar, pancada em alguém com costas largas para levar essa pancada. Felipão. Ninguém vai dizer que a gente escolheu um treinador inexperiente, escolhemos um cara pentacampeão do mundo, muito rodado, com muita bagagem, pode não ter as melhores ideias táticas, como de fato não as tinha, mas é o Felipão. Cobrem o Felipão. E ainda o Parreira junto. Não se escolheu por uma lógica de trabalho de filosofia de jogo. Não se escolheu. Até porque se trocou o pneu com o carro do ciclo, né? Andando, né? Com o Mano Menezes demitido, aquelas coisas todas que vocês lembram do ciclo depois do Dunga até o 7-1 em 2014. Então, Paulo Felipão, opa! A galera nem lembra quem era o presidente da CBF em 2014, a galera lembra do Felipão. Então, o objetivo alcançado, contratamos o escudo, deu certo, beleza, todo mundo colhe os frutos da vitória, deu errado, é Paulo Felipão e foi exatamente o que aconteceu. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou. A gente continua escolhendo no desespero. O Tite acabou dando super certo, porque você pegou ali o melhor técnico do Brasil naquele momento e ele deu certo no trabalho como um todo, porém fracassou nas Copas. Mas o Tite fez o Brasil competir. Acho que foi a melhor notícia que a gente teve. Foi o melhor trabalho que a gente teve do 7-1 para cá e que no final não alcançou o seu maior objetivo, porque mesmo o melhor treinador brasileiro em atividade não é capaz de competir com as seleções europeias, não é capaz de detectar dificuldades impostas pelos treinadores mais qualificados do que os nossos. O Tite, eu repito isso, contra a Croácia, demorou um tempo inteiro de jogo para começar a entender o que a Croácia já estava fazendo desde o primeiro minuto. E aí foi tarde. Contra a Bélgica, a mesma coisa. Foi tarde quando o time melhorou no segundo tempo. Falta de leitura, falta de ousadia, de uma série de coisas. E olha que estamos falando do melhor treinador brasileiro do momento. Mas olha, disparadamente, não há outro treinador nascido no Brasil hoje com a capacidade do Tite. E nem ele foi capaz de levar o Brasil a uma semifinal de Copa do Mundo, a botar o Brasil entre os 4 da Copa do Mundo, pelo menos. Pelo menos. Então não mudou nada. Queremos um técnico estrangeiro. Quando realmente houve um desejo de alguém da CBF por um técnico estrangeiro, porque está claro que o Brasil precisa de processos novos, está claro que o Brasil precisa de ideias táticas novas, essa busca foi pessimamente conduzida por um presidente incompetente, que é o Edinaldo Rodrigues, que passou essa vergonha de ficar esperando e tomar... não é nem que ele tomou um não no altar. A noiva não apareceu porque só ele sabia do noivado, só ele sabia do casamento. A outra parte, tem casamento mesmo? Sério? Eu dei sim? Eu disse que vou... Não, eu não falei nada. Pô, o cara já botou a roupa do casamento, os convidados estão lá, buffet, os garçons já estão servindo... Peraí, o padre chegou, o cerimonialista chegou, o pastor... Não, eu não falei nada, gente. Passamos esse ridículo global e perdemos um ano inteiro por isso. Jogamos
6 rodadas de eliminatória no lixo por causa disso. Então o que mudou, galera? Não mudou nada. O nosso atraso é evidente, o nosso atraso tático, o nosso atraso de ideias é notório. Notório. E o que foi... E assim, para não dizer que não mudou nada, piorou. Algumas coisas pioraram. Como, por exemplo, nós chegamos a 2024, 10 anos depois do 7-1, fora da primeira prateleira sul-americana. Percebam a gravidade disso. Pelo menos no ciclo com o Tite, que fracassou nas Copas, o Brasil nas eliminatórias era muito competitivo, neutralizava as seleções adversárias, conseguia controlar as seleções sul-americanas e tinha, na sua maioria, um nível muito bom de enfrentamento contra a Argentina, Uruguai, Colômbia, etc. Verdade que perdemos uma Copa América para a Argentina dentro do Maracanã na era Tite. Isso não pode ser esquecido. Mas, de uma maneira geral, os resultados foram muito bons e o Brasil era uma seleção temida dentro do continente. Amigo, 2024, hoje, a Colômbia olha para o Brasil e fala assim, eu sou o favorito. O Uruguai olha para o Brasil e fala, eu estou melhor que você hoje, eu sou o favorito contra você. O Brasil hoje termina uma Copa América 10 anos depois do 7-1, notem, 10 anos depois do 7-1, o Brasil termina uma Copa América não só sendo inferior à Colômbia, sendo eliminado pelo Uruguai, não, é pior. O Brasil terminou essa Copa América jogando menos futebol do que a Venezuela e o Equador. Sim, peguem as Copas Américas que essas seleções fizeram, comparem com a do Brasil. O Brasil jogou menos bola que a Venezuela e que o Equador. O momento é muito grave. 10 anos depois do 7-1, nenhuma lição foi aprendida. Nenhuma lição foi colocada em prática, porque nós vimos as lições. O problema é que a gente andou para elas. A gente se manteve no nosso patamar de arrogância, no nosso pedestal, não entendendo que o mundo avançou, o mundo do futebol percorreu caminhos, ganhou grande distância do Brasil e a gente ficou aqui parado, perdendo relevância, mas se segurando na tradição de uma seleção pentacampeã do mundo, se segurando num passado glorioso de Pelé, de Garrincha, de Romário, de Ronaldo, de Rivaldo e de tantos caras. A gente ficou parado no tempo, de Jairzinho, de Tostão, de Gerson. Nós ficamos para trás, de Rivelino, e a gente está aqui. Com aquela coisa do come sardinha em a rota caviar, achando que, ok, não, nós somos a seleção brasileira. É uma pena, porque de grandes tragédias, você volta mais forte e você aprende com esses erros, né? Em vários setores da sociedade, as tragédias, elas tiram, a partir daquele momento em que ocorrem, elas provocam mudanças de procedimento, correções de falhas, para que aquilo não aconteça. Grandes tragédias são marcos na história da humanidade. Opa, até aqui a gente fazia de um jeito, nossa, não pode mais. Então você muda condutas. Na aviação é assim, na construção civil é assim, na medicina é assim. Puxa, e por que no futebol brasileiro não pode ser assim? Porque ou a gente é muito incapaz de ter essa percepção da gravidade do nosso problema, ou a gente é muito arrogante. A gente até tá vendo o problema ali, mas a gente fala, não é tão grande assim o problema, vai. É uma fase, é uma crise, é algo cíclico, é algo circunstancial. Daqui a pouco a gente volta porque nós somos o Brasil. E aí a gente chegou no ponto em que chegou. Jorge, para você então, qual é o nosso calcanhar de Aquiles hoje? Ele é falta de talento, ele é problema diretivo ou ele é atraso tático? Eu acho que é um pouco dos três, mas acho que o nosso déficit de ideias hoje, o nosso déficit estratégico no futebol hoje é o que está pegando. Acho que não temos hoje no futebol brasileiro treinadores. Você pode me discutir sobre jogadores também. Tá bom, eu aceito, não tem fartura de craques. Mas eu acho que nós temos jogadores capazes de jogarem num nível melhor do que vem jogando atualmente. E para isso você precisa de condução. E para isso você precisa de trabalho tático. E para isso você precisa de organização. E para isso você precisa de um coletivo forte. E de um coletivo que tenha diferentes formas de jogar.
Os treinadores brasileiros não têm sido capazes de fazer isso. Aliás, parabéns ao GE, que fez uma entrevista muito, muito reveladora com o analista de desempenho, o Stefan Nopp, um dos analistas de desempenho da seleção da Alemanha na Copa de 2014, e ele falou sobre como a Alemanha estudou o Brasil naquela Copa do Mundo, como ela percebeu um grande espaço entre a linha de defesa e o meio-campo do Brasil, como ele percebeu que o Brasil não tinha qualquer ideia de jogo para construir do meio para frente, que o Brasil tentava ligações diretas, tentava chutões ou um contra um. Perceba, isso é um relato, isso é uma leitura, uma detecção do analista de desempenho da Alemanha de 10 anos atrás. Tem semelhança com a seleção de 2024, não tem? Ainda temos problemas no nosso meio-campo, ainda temos uma falta gritante de ideias de como atacar o adversário. Na Copa América foi assim. 2014, 2024. Estamos na mesma, ou até piores. Nós perdemos a Copa América dentro de casa para a Argentina. Nós tropeçamos com a Venezuela dentro de casa. Nós perdemos 3 partidas seguidas nas eliminatórias, algo que nunca tinha acontecido na história do Brasil. Nós fomos eliminados do Mundial Sub-20 por Israel. Nós ficamos fora da Olimpíada, que é um negócio que eu nem dou tanto valor assim no futebol, vocês sabem exatamente o que eu penso, mas sequer se classificar para a Olimpíada. Se a gente tivesse só no mesmo lugar de 2014, estava bom. Mas não. A gente estava no buraco e a gente cavou um pouquinho mais. E esse buraco ainda não foi atingido no máximo, não. A gente não chegou no fundo ainda, tá? Nós estamos cavando porque a gente quer saber como é que é. Tipo assim, ô Bolívia, como é que tá aí? Eu quero saber como é. A gente tá querendo fazer isso, infelizmente. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, gostaria de dar boas notícias, de fazer um vídeo num tom esperançoso, mas não tô nem um pouco. Juízo e tchau.